Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos relembrar um pouquinho das regras de potenciação. Então, as regras de potenciação, vocês já estão vendo elas desde o sexto ano. Vocês viram um pouquinho no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. E hoje nós vamos relembrar algumas delas, né, as mais importantes, as que vocês vão usar para as outras disciplinas, como física e química. E na matemática também, a gente sempre vai usar, né, dessas regras. Então, relembrando essas regras de potenciação, nós vamos começar aqui, ó, com a primeirinha regra da potenciação, que é aquela que todo mundo conhece, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, a gente tem aqui 5 elevado a zero é igual a 1, 9 elevado a zero é igual a 1. Então, se eu falasse para vocês, menos 84 elevado a zero vai ser 1. 1 terço elevado a zero vai ser 1 também. Então, independente do número, se ele é positivo, negativo, fracionário, decimal, ele elevado a zero vai ser sempre 1. A segunda propriedade é quando eu tenho qualquer base, né? Só que ela está elevado a 1. Então, qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, eu tenho lá 5 elevado a 1 vai ser 5, 7 elevado a 1 vai ser 7, 1000 elevado a 1 vai ser 1000. Então, qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo, diferente da regra de cima. A regra de cima ela fala, todo número elevado a zero é 1. Na regra de baixo, não. Qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Na terceira regrinha, a gente tem do expoente negativo. Então, quando eu tenho expoente negativo, eu tenho que transformá-lo para positivo para depois eu resolver a potência. Para eu transformar esse expoente negativo em positivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter a minha base. Então, se eu tenho uma base aqui, né, inteira, ela vai virar uma base fracionária. Então, eu inverto a minha base. E ela deixa de ser negativa, ela passa a ser positiva. Então, por exemplo, você tem 3 elevado a menos 2, o expoente é negativo e a base é um número inteiro. Então, ele vai transformar numa base fracionária e o expoente é positivo. Então, 3 elevado a menos 2 é 1 terço elevado a 2. Aí sim você resolve a potência, depois que você transforma o expoente negativo em positivo. E a mesma coisa quando você tem uma base fracionária. A base é 4 quintos elevado a menos 2. Esse 4 quintos ele vai se inverter, então o 5, que é o denominador, ele vira o numerador. Então ele fica 5 quartos elevado ao quadrado positivo. Então, para a gente poder resolver uma potência negativa, eu primeiro preciso transformar ela em positivo. E para transformar em positivo, eu tenho que inverter a minha base. A quarta regrinha que a gente tem aqui é aquelas regras da mesma base. Quando as bases são iguais, eu estou multiplicando, eu repito a base e somo os expoentes, né? Ela é bem conhecida essa regra. Então, eu tenho lá 3 ao quadrado vezes 3 à quarta, eu repito 3 e somo os expoentes, né? 2 mais 4 é igual a 6. Então, bases iguais, na multiplicação, repito a base e somo os expoentes. A quinta regra é a continuação, só que em vez de ser a multiplicação, ali vai ser a divisão. A regra é a mesma. Bases iguais, eu repito a base, só que em vez de eu somar, eu vou subtrair. Então, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, eu tenho aqui 3 à sexta dividido por 3 ao quadrado, a base 3 é a mesma. Repito 3 e subtraio os expoentes. 6 menos 2 deu 4. A sexta regrinha é um pouquinho diferente. As bases agora são diferentes e o que é igual é a potência, tá vendo? Então, eu vou multiplicar a base e vou repetir a minha potência. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, eu multiplico a base e repito o expoente. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 4 e elevar a potência ao quadrado. Na sexta regrinha, em vez de ser multiplicação, é divisão, mas o princípio é o mesmo, né? Eu tenho bases diferentes, eu tenho uma divisão, então eu vou dividir as bases e vou repetir o expoente, porque o expoente é o mesmo para as duas, né? Então, aqui eu tenho 3 ao cubo dividido por 5 ao cubo, eu vou dividir as bases, então 3 dividido por 5, e vou repetir o expoente. Na oitava regrinha, é aquela regrinha que chama potência de potência. O que seria isso? Eu tenho uma potência N e em cima dela eu tenho uma potência P. Então, potência de potência, eu vou multiplicar
as potências. Eu vou repetir a base e vou multiplicar. Eu não somo, eu multiplico. Então, ele fica aqui, 4 ao quadrado, e ele está elevado ao cubo. Então, eu repito o 4 e eu vou multiplicar o ao quadrado com o ao cubo. Então, essa propriedade é aquela que chama potência de potência, onde eu pego as potências e eu multiplico essas potências. A nona regrinha é quando o meu expoente ele é uma fração. Quando o meu expoente é fracionário, ele se transforma numa raiz. Então, aqui eu tenho 5 elevado a 3 meios, ele vai se tornar uma raiz quadrada de 5 ao cubo. A gente que aprendeu assim, né? O que está lá em cima vem para dentro, o que está lá embaixo vai para fora, né? Então, o que está embaixo da fração, ele vai virar o índice da raiz, e o que está lá em cima vai virar a potência do número. Então, o meu expoente fracionário, ele se transforma numa raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. E eu também queria lembrar com vocês, quando a base aqui for negativa, ela tem uma regrinha quando a base é negativa, né? Então, a primeira regrinha é quando o expoente for par. Então, se a nossa base é negativa e o nosso expoente é par, o que acontece com o número? Ele vai ficar positivo. Então, eu tenho lá uma base que é menos 4 ao quadrado, o meu expoente é par e a minha base é negativa. Ele vai ser positivo. Por quê? Porque aqui entra a regrinha de sinais, né? Menos com menos, ele vira mais. Então, usando a regrinha de sinais, a gente vai saber, então, que toda vez que o expoente for par, a nossa resposta, né, vai ser sempre positiva. Então, tem outro exemplo aqui. Menos 7 elevado à quarta potência, expoente par, base negativa. Ele vai dar sempre positivo. E quando o meu expoente for ímpar, né, o que acontece com a base? Ela vai virar negativa. Então, eu tenho aqui um número, menos 4 elevado ao cubo. Então, esse menos 4 vai repetir 3 vezes. Se for fazer a regrinha de sinais, eu tenho menos com menos dá mais. Mais com menos, ele vai ficar menos. Por isso que o meu resultado aqui ele é negativo. Então, toda vez que a nossa base for negativa e o nosso expoente for ímpar, a nossa resposta, então, vai ser negativa. Então, outro exemplo aqui. Menos 7 elevado ao cubo. Ele vai repetir, então, 3 vezes. Menos com menos dá mais, com menos vai dar menos. Expoente ímpar, resposta negativa. Expoente par, resposta positiva. Essa regrinha ela só serve quando a nossa base for negativa. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham lembrado dessas regrinhas, que agora nós vamos praticar um pouquinho na série de exercícios que eu estou enviando para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.